Continuação. Assunto: A2 do abolicionismo até ao The End final. Assuntinha Tim. Tema 6 de 9. A mecânica da laranja. Fofoca prime. Em 21 de abril de 1927, a Itália publicou a Carta del Lavoro, uma das maiores conquistas trabalhistas da humanidade. A jornada de trabalho de 8 horas, horas extras, dias de férias, 17 panes e terceiro salário. Foi revolucionário. Nos jornais e nas redes sociais não se falava de outra coisa. O Estado Novo, 1 ano e meio depois, aprovou o Código do Trabalho dos Indígenas, CTI. Foi uma coisa boa? Código de Trabalho dos Indígenas, CTI. 438 artigos, 14 capítulos. Em 6 de dezembro de 1928, os sodotores reuniram-se num Conselho de Ministros, em Lisboa, e aprovaram o Código de Trabalho dos Indígenas, CTI. Limpinho Kotler desenhou o primeiro ato de hipnocracia planetária. Depois contratou o Parolinho Dantas para ele dizer no seu podcast que o CTI foi inspirado na Carta del Lavoro italiana de 1927, o que convenceu muita gente de que o trabalho forçado, delineado no CTI, era morangos com açúcar. Outras línguas, ninguém sabe se informadas ou não, dizem que foi uma forma de implantar uma exploração de uma parte da mão de obra africana que oscilava entre semi-escravismo, trabalho forçado e escravismo. No norte de Angola e em São Tomé, era idêntico ao escravismo. Permitia ao Estado, Ministério do Ultramar, e aos privados deitar e rolar, tirar partido e abusar da população local. Aqui Jazz, o Código de Trabalho dos Indígenas, nascido em 6 de dezembro de 1928 e extinto em 1975, por um ato individual e conjunto de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Primeiro ato após a independência destas ex-colônias. Descanse em paz na Tonga da Mironga do Cabuleté. O escravismo ou semi-escravismo, como assunto de Estado na Europa, durou de 1440 até 1975. Assuntinha Tim acredita que este é o tal The End final. Assuntinha Tim. Sodade, Cesária Évora. A música conta da história de 4 trabalhadores da Praia Branca, Tarrafal, ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, que, em 1954, sob a tutela do Código de Trabalho dos Indígenas, são obrigados a abandonar a sua terra natal e ir trabalhar como semi-escravos em plantações de café e cacau em São Tomé e Príncipe. Eles eram obrigados pelo CTI a permanecer em São Tomé e Príncipe. A história da música aparece na Wikipédia e em 2025 omitem-se estes detalhes. A Wikipédia, português e inglês, omite a história real da música. Conta outra. Fábulas de La Fontaine. 1920 trabalhadores, angolanos, levados para São Tomé. Se quisessem voltar para Angola, não podiam, por causa do seu estatuto no CTI. Você que ouve e não fala. Você que olha
e não vê. Vou lhe rogar uma praga. Eu vou mandar você. A tonga da mironga do cabuletê. V. de Moraes. Assuntinha Tim. Subtema 6.1. O que é o trabalho forçado? O trabalhador forçado era um semi-escravo? Bem, a resposta é confusa, mas vou simplificar. Pode ser que tivesse alguma semelhança ao semi-escravo, porque ele era privado de liberdade de circular, de autonomia e de direito sobre si próprio. Ele estava exposto à exploração laboral e a abuso físico e psíquico, mas do ponto de vista do direito internacional, do ponto de vista do direito das colônias, do ponto de vista do Estado de Direito, do ponto de vista histórico, nunca poderá ser chamado de semi-escravo, porque o marqueteiro limpinho Kotler renomeou esta condição para trabalho forçado. E já está. Então o semi-escravismo sob a tutela do Ministério do Ultramar nunca existiu? Eusebiozinho, as boas línguas dizem que nunca existiu semi-escravismo no ultramar, no século passado. E se as boas línguas dizem isso, então elas são sábias e esclarecidas. Eusebiozinho é chique a valer ser-se sábio e esclarecido. Obrigado pela burleta, Sabãozinho Letrudo. Assuntinha Tim. Subtema 6.2. Os direitos e as garantias do CTI. Sabãozinho Letrudo. Houve trabalho forçado em São Tomé, Moçambique e Angola? Não, nós rejeitamos esta hipótese. Não se esqueça que todos os trabalhadores estavam protegidos pelo Código de Trabalho dos Indígenas. O código era muito moderno, cuidava de tudo, por isso o trabalhador não tinha direito sobre si próprio, direito de ir e vir livre-arbítrio. Eles apanhavam se partissem um prato? Em princípio não, mas na realidade sim. E o que é que acontecia aos seus filhos? A mesma coisa que acontecia com os pais. Mas já basta a Assuntinha. Atravesse a Porcalhota, suba a Serra de Sintra e veja se é o Eusébiozinho, quem anda a chuchar nos peitos da cabritinha. Obrigada, digníssimo Sabãozinho Letrudo. Assuntinha Tim. Assuntinha foi a praia da Cidade Velha, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, local de tráfego de navios negreiros. Fez mergulho autônomo e escreveu a letra de Olhos nos Olhos, na areia da praia. Substituiu as palavras deixou e ciúmes por escravizou e queixumes. Assuntinha ouve. Rosa Passos. Assuntinha Tim. Bibliografia. Lamentamos informar, mas livros, escritos em português europeu, sobre o tema, são escassíssimos. Assuntinha Tim. Lambuizinhos do Estado Novo. Library. Código de Trabalho dos Indígenas. Revoltas escravas. Mistificações e mal-entendidos. Memória acerca da extinção da escravidão. Tema 7 de 9. O direito sobre si próprio. O direito sobre si mesmo. Exposição realizada em 2019. 150 anos da abolição da escravatura no Império Português. Será que os jornalistas que escreveram este artigo receberam convite? São Tomé e Príncipe. A escravatura durou até a independência. Data da independência: 1975. Memória acerca da extinção da escravidão. Relevância para o tema: 6 estrelas, para uma escala que vai de 1 a 5. Disponível na internet, em PDF. Assuntinha Tim. Tema 8 de 9. The Man I Am. Assuntinha ouve. The Man I Am T. McConnell.
The ones abused, the ones who watch, and the abusers. Abused. Watchers. Abuser. Assuntinha, Tim. Assuntinha vai ao Carnaval da Avenida ver o Bloco dos Napoleões retintos. Você que ouve e não fala, você que olha e não vê. Vou lhe rogar uma praga. Eu vou mandar você. A tonga da mironga do cabuletê. V. de Moraes. Conselho dos Lambezinhos do Estado Novo. Audiência oficial. Assuntinha perante o Conselho dos Lambomezinhos do Estado Novo. Ilustres conselheiros, bom dia. Por favor, reconheçam a semi-escravidão durante a vigência do CTI no norte de Angola e em São Tomé? Assuntinha, quando dirigir-se ao Conselho de Lambõezinhos do Estado Novo, fale com morabeza. Use coco e olhos meigos. E não reconhecemos. Se tivesse havido escravidão, os astros não saltariam como espuma de ouro para saudar as caravelas portuguesas, constelações de líquido tesouro. Por favor, reconsidere e reconheça pelo menos um apartheidzinho. Não reconhecemos. Pare de pensar com as emoções. Não há memória deste evento. Ouça, o Google não tem registro deste apartheid, logo não existiu. Reconheça pelo menos o uso generalizado da violência pelos patrões, ou então as mortes programadas pela PIDE em Moçambique. Reconhecer o quê? Eu não me lembro de nada. Essas coisas só existem na sua cabeça. Muito obrigada, digníssimos conselheiros. Assuntinha, Tim. Como Assuntinha é chata. Se quer julgar os proprietários, tem que ter a mentalidade deles. E vem com estes sortilégios. Nós, os conselheiros, somos florilégio addicted. Não sei se os decretos abolicionistas de 1842, de 1858 e de 1869 foram úteis. Ganda lata pedirem o reconhecimento oficial de um apartheidzinho ao Conselho dos Lambõezinhos do Estado Novo. E depois vão pedir-nos mais o quê? Meia dúzia de pastel de natas e ginginha com elas. Era bom, era... Nós só tiramos partido e abusamos do trabalho forçado. No entanto, não somos culpados de nada porque não fomos nós que criamos esta condição, quanto às mortes programadas em Moçambique. Isso já existiu antes. Logo, não temos culpa nenhuma. Isso deve ser culpa da educação moderna. Será que há um pileque homérico no mundo? Só me aparecem parolos, gentinha inculta. Vou já meter os papéis da reforma. Pelo menos as fotografias depositadas no Arquivo Histórico Ultramarino AHU estão saudáveis, livres e respiram o ar do tempo. Tema 9 de 9. O que será? Assuntinha ouve. O que será? A Flor da Pele. Chico Buarque,
ao vivo, Le Zénith. Jovem pastor, marcado a ferro, em carne viva, devido à fuga de um bovídeo. Fim do assunto. A2 assunto. A2 do abolicionismo até ao The End final.